A história é um verdadeiro cemitério de livros esquecidos e impérios que viraram pó. Mas um único livro parece ter desafiado todas as leis da probabilidade. A sua existência hoje, nas nossas mãos, não é só um fato histórico. É algo que beira o inacreditável. Vamos mergulhar nas evidências e entender como a Bíblia sobreviveu contra tudo e contra todos. Para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A Bíblia não é um livro só. Pensa nela como uma biblioteca, uma coleção de 66 livros diferentes. E o mais impressionante, esses livros foram escritos ao longo de um período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, enquanto os grandes impérios do mundo, do Egito a Roma, nasciam e desapareciam. Naquela época, existiam outras obras literárias que eram muito famosas, tipo a Epopeia de Gilgamesh, lá na Mesopotâmia, ou os hinos sumérios, eram os best-sellers da antiguidade. Mas e aí? O que aconteceu com eles? Simplesmente desapareceram. Foram esquecidos. As línguas em que foram escritos morreram. Foi preciso que arqueólogos, séculos depois, os encontrassem por acaso. Já a Bíblia, escrita na mesma época, não só sobreviveu, como continua sendo o livro mais lido da história. Só isso já mostra que ela é diferente. A primeira grande ameaça à Bíblia foi externa, e foi brutal. As tentativas repetidas de simplesmente exterminar o povo que a protegia. E a lista de inimigos, olha, é um desfile das maiores superpotências da história. O faraó no Egito ordenou que todos os bebês hebreus fossem mortos. A Assíria destruiu o reino do norte de Israel. A Babilônia arrasou Jerusalém e levou o povo cativo. No Império Persa, um plano foi traçado para eliminar todos os judeus. Mais tarde, o rei sírio Antíoco IV tentou apagar a cultura deles à força. E, por fim, o Império Romano. Esse lançou uma perseguição implacável contra os primeiros cristãos. E essa perseguição romana foi terrivelmente organizada. O historiador Tácito, que nem era cristão, escreveu sobre as torturas horríveis que o imperador Nero fazia. Mas a ameaça ficou ainda mais direta no ano 303. Foi quando o imperador Diocleciano deu uma ordem específica: queimar todas as cópias da Bíblia. A ideia era apagar o cristianismo da história. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. Se qualquer uma dessas tentativas de extermínio tivesse dado certo, a Bíblia teria simplesmente desaparecido. O livro e o seu povo eram uma coisa só. A sobrevivência de um dependia totalmente da sobrevivência do outro. Mas olha, a Bíblia não enfrentava só perigos externos. Havia uma ameaça interna, talvez até mais perigosa: o risco de o texto se perder no processo de cópia manual. Pensa só, muitos registros antigos, como as leis de Hammurabi, foram gravados em pedra, em argila, materiais feitos para durar uma eternidade. Agora a Bíblia. Ela foi escrita em papiro e pergaminho. São materiais super frágeis que se estragam com o tempo, com a umidade, com o uso. Os textos originais escritos pelos próprios profetas e apóstolos já se desintegraram há muito tempo. Isso significa que a única forma de a Bíblia sobreviver era através de cópias. Cópias e mais cópias feitas à mão, uma a uma. E aí é que mora o perigo, como explicou Sir Frederick Kenyon, um dos maiores especialistas no assunto. É praticamente impossível para um ser humano copiar um texto longo sem cometer erros. E cada errinho que entra numa cópia passa para a próxima e para a próxima, distorcendo a mensagem original ao longo do tempo. Então, como a Bíblia conseguiu superar essa ameaça que parecia inevitável? A resposta está no cuidado, no zelo quase inacreditável dos escribas que tinham a tarefa de preservá-la. Os escribas judeus, como os soferim e depois os massoretas, não eram simples copistas, eles eram guardiões do texto sagrado. Eles criaram um sistema de regras extremamente rígido. Um escriba não podia escrever nenhuma palavra de memória. Ele tinha que usar uma cópia mestra, contar as letras, as palavras, verificar cada letra antes de escrevê-la. E o mais incrível, se um único erro fosse encontrado na cópia nova, o rolo inteiro era descartado e destruído. Era uma dedicação total à precisão. Por séculos, as pessoas só podiam ter fé que esse processo todo funcionava. Mas no século XX, uma descoberta arqueológica transformou essa fé em um fato concreto, provado. A pergunta que não queria calar era, mesmo com todo esse cuidado, será que o texto que temos hoje é realmente fiel ao que foi escrito lá atrás, depois de mais de 1000 anos de cópias? Em 1947, um pastor de ovelhas fez, sem querer, uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Em algumas cavernas perto do Mar Morto, ele encontrou vasos de barro com manuscritos bíblicos de antes do tempo de Cristo.
Eram os famosos rolos do Mar Morto. De repente, os estudiosos podiam fazer algo inacreditável: comparar o texto que eles tinham, do século X, com uma cópia 1000 anos mais antiga. O que eles descobriram? Ao comparar o rolo do profeta Isaías achado no Mar Morto com o texto que já conheciam, o resultado foi, nas palavras do professor Miller Burrows, uma notável concordância. A prova estava ali. O método de cópia tinha funcionado com uma precisão impressionante. E, se ainda resta alguma dúvida, este quadro aqui encerra a discussão. Vamos comparar a Bíblia com outras grandes obras da Antiguidade. Pega a Guerra Gálicas, de Júlio César. Temos umas 10 cópias, e a mais antiga foi feita quase 1000 anos depois que ele escreveu. Agora olhe para o Novo Testamento. Temos mais de 5.000 manuscritos em grego, com alguns pedaços datando de menos de 50 anos depois dos originais. Nenhum outro livro da Antiguidade chega nem perto disso. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é a conclusão que a gente chega sobre essa sobrevivência que é realmente única na história? Pensa bem, a Bíblia enfrentou a ira dos maiores impérios do planeta. Foi escrita em material que deveria ter virado pó. Passou por um processo de cópia que deveria tê-la corrompido completamente. E as suas línguas originais nem são mais faladas no dia a dia. E mesmo assim, ela está aqui. A pergunta lógica que fica é por quê? Por que justamente este livro, contra todas as chances, sobreviveu, quando tantos outros que não enfrentaram nem metade dessas dificuldades se perderam no tempo? A resposta mais direta vem da própria Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, está escrito: a declaração de Jeová permanece para sempre. A conclusão inevitável, com base em todas as evidências, é que a Bíblia não sobreviveu por acaso, mas por propósito. Nenhum poder humano conseguiu destruí-la porque ela é, de fato, a palavra de Deus.